Você já se perguntou por quê? Em Apocalipse 8:1, o céu ficou em completo silêncio por meia hora. Imagine, após ondas de trovões e a adoração harmoniosa de anjos e anciãos, tudo para abruptamente. Que momento na história poderia causar tal silêncio divino? Neste vídeo, descobriremos não apenas o motivo por trás dessa pausa celestial, mas também as profundas implicações que ela tem para nós hoje. É um ponto de virada crítico que revela a profundidade da justiça de Deus e o poder de nossas orações. Portanto, fique ligado enquanto mergulhamos neste silêncio misterioso que contém a chave para a compreensão do julgamento divino. E não se esqueça de se inscrever. Compartilhe nos comentários de onde você é ou como Jesus realizou milagres em sua vida, porque lembre-se, Jesus o abençoará e estará com você a cada passo do caminho. Que Jesus o abençoe. O sétimo selo no livro do Apocalipse revela um momento excepcional e quase assustador na narrativa cósmica. Um silêncio tão profundo que parece suspender não apenas o som, mas o próprio tempo. Em Apocalipse 8:1, encontramos esse profundo silêncio que se instala sobre o céu por cerca de meia hora. Não se trata apenas de uma ausência de ruído, é uma pausa no ritmo cósmico, uma suspensão da adoração incessante que reverbera pelos céus. Querubins, serafins e anciãos que continuamente cantam louvores sagrados encontram-se, nesse silêncio inesperado e coletivo, um suspense que captura uma iminente sensação de gravidade. Nesse momento extraordinário, tudo o que o céu compreende, o louvor, as proclamações estrondosas, os estrondos dos relâmpagos que testemunham a glória divina, cessa. Se ouvirmos atentamente a melodia bíblica que precede esse silêncio, a sinfonia das hostes celestiais é quase lendária. Quão poderoso, então, deve ser o evento iminente para justificar tal cessação? O que se agiganta de tão significativo que até mesmo os seres celestiais, presos em um coro eterno e alegre, se calam? Aqui, uma expectativa extraordinária toma o centro do palco. Os selos que levaram a isso já desencadearam eventos catastróficos sobre a Terra. Cada selo, como um portão, libera torrentes que afetam a humanidade, a criação e a existência. O sétimo selo, no entanto, exige uma reação diferente. Traz consigo uma calma introspectiva diante da tempestade antecipada, ecoando que algo incomparável está prestes a começar. Considere este silêncio não como vazio, mas como uma quietude pacífica, um silêncio ativo carregado com o peso da eternidade. Dentro dessa quietude existe uma qualidade majestosa e antecipatória. É quase como se o céu também prendesse a respiração em reverência, como se reconhecesse um decreto divino tão importante que até mesmo um sussurro perturbaria sua santidade. Simbolicamente, o silêncio frequentemente carrega significado ao longo das narrativas bíblicas. A experiência de Elias no deserto revelou que Deus não estava no vento ou na terra trêmula, mas em um sussurro suave, ressaltando a profundidade do silêncio. Aqui, novamente, o silêncio assume uma forma semelhante, um veículo para a mensagem divina, um arauto posicionado no limiar da revelação. O silêncio celestial poderia representar um encontro celestial, de fôlego antes do crescendo sinfônico, do julgamento. Assim como a calmaria antes de uma grande apresentação ou o silêncio antecipatório antes do julgamento final, em um tribunal, é angustiante em sua intensidade, impressionante em antecipação à magnífica revelação que precede. Este silêncio enigmático também pode significar a gravidade dos julgamentos vindouros que se seguem à quebra do selo. O que ecoa dessa quietude não é meramente uma pausa, mas sim algo carregado de significado. É sinistro e vasto, um momento que se destaca nitidamente em contraste com o desígnio cósmico, lembrando aqueles sobre quem o julgamento recairá e aqueles que declaram tais julgamentos, sejam anjos ou leitores ao longo das gerações, da imensidão da soberania de Deus e da inevitabilidade do que ainda está por vir. A meia hora no relógio celestial é imediata e eterna, convidando os fiéis a uma contemplação reverente do poder, caráter e propósito de Deus. Ele sussurra como se dissesse: por que o julgamento começa com o silêncio? Será que a justiça divina é tão severa, tão transformadora, que silencia até mesmo as vozes além do nosso mundo? Em nosso silêncio humano,
Ansiamos por respostas e, no entanto, o silêncio celestial nos convida a descansar na certeza desconhecida do plano de Deus em desenvolvimento. Em certo sentido, é tanto uma certeza quanto um mistério divino, pois, diferentemente de nossa compreensão temporal, onde o silêncio pode indicar vazio ou incerteza, nos reinos celestiais, significa completude, preparação e, no sentido mais grave, inevitabilidade. Em meio a esse silêncio, somos atraídos para o mistério da justiça divina. Somos chamados não apenas a testemunhar, mas a aguardar, como o céu, a plena revelação do selo, um momento repleto de admiração, talvez, de paciência divina, reconhecendo que o que se segue se baseia na santa sabedoria, no próprio coração da eternidade. À medida que o silêncio acolhe uma tempestade iminente de eventos, ele nos compele a absorver o peso do que o louvor perpétuo, agora silenciado, pode significar, um selo que antecipa a finalidade cósmica, onde a esperança, o julgamento e a realização convergem. Nessa quietude, somos lembrados de que, às vezes, para testemunhar algo sublime, tudo o que se precisa é de silêncio para ouvir o eco da eternidade. O céu aguarda a orquestração inevitável da justiça divina, equilibrada e reverente, ensinando-nos o poder sagrado do silêncio diante da revelação divina. Ao abrir o sétimo selo, a quietude no céu, como mencionado anteriormente, marca uma mudança significativa, um interlúdio que serve a um propósito divino. Essa pausa, ao contrário de ser uma mera cessação de ruído, é rica em significado espiritual. É nesse silêncio profundo que percebemos uma pausa divina, não por hesitação, mas como um exemplo de misericórdia. Essa pausa é semelhante à quietude encontrada em Abacuque 2:20, onde a reverência precede o julgamento. O silêncio no Apocalipse destaca um momento carregado de expectativa e sinaliza que o que se segue não é um ato de ira impulsiva, mas de justiça comedida. Imagine estar em um tribunal onde o ar está carregado de expectativa enquanto todos aguardam o veredito do juiz. Há uma sensação palpável de gravidade, uma compreensão real de que as decisões tomadas aqui ecoarão na continuação da vida. Este é o quadro pintado pela pausa antes dos julgamentos iminentes de Deus. É uma pausa divina, que oferece um adiamento misericordioso, permitindo a introspecção e talvez uma oportunidade de arrependimento antes que o toque das trombetas anuncie os desastres que se seguirão. O próprio silêncio serve como um delineador do tempo, um parênteses divino na narrativa apocalíptica que se desenrola. Ele proporciona um espaço para reflexão contemplativa, uma pausa antes da execução da justiça. Este silêncio, embora pesado, é imbuído de graça. É um interlúdio divino onde os juízos de Deus, prestes a serem desencadeados, são considerados com a solenidade que exigem. Este intervalo enfatiza a natureza de Deus. Seu julgamento não é caprichoso, mas deliberado e santo. A demora demonstra sua infinita misericórdia e paciência, encapsulando a oportunidade dada à humanidade para parar e refletir, para se desviar dos maus caminhos. O suspense que preenche os céus não se baseia apenas no medo, mas também em uma profunda compreensão do caráter justo de Deus. Sua poderosa resolução carrega misericórdia, oferecendo um chamado final, uma última chance antes do desenrolar do julgamento. Na pausa, a misericórdia, um espaço dentro do qual os pensamentos e orações dos santos são reunidos. Este é um momento em que os clamores dos oprimidos, as intercessões dos fiéis a Deus, sobem como incenso diante dele. São registrados, pesados e considerados pelo árbitro divino. Aqui reside a beleza desta pausa. Dentro do silêncio, os clamores por restituição, por justiça, alcançam as cortes celestiais. Este alívio divino enfatiza a natureza justa e equitativa das ações de Deus. Sua justiça não nasce do desejo de destruir, mas de restaurar sua criação ao seu estado legítimo. Cada pausa, cada silêncio, serve como um lembrete de que a ira de Deus provém de um lugar de justiça, e o julgamento iminente serve ao propósito final de renovação e purificação. A noção de pausa transmite não apenas o peso dos julgamentos iminentes, mas também reflete a perfeição da justiça divina. Este é um momento crucial carregado de graça,
onde o céu momentaneamente se detém antes de, mais uma vez, retomar seu curso em direção ao fim predestinado. Ao reconhecer este momento de misericórdia, somos convidados a compreender a plenitude do plano de Deus. No interlúdio, onde a tensão entre misericórdia e justiça é palpável, reside a oportunidade de redenção. A pausa sinaliza não apenas a graça para se preparar espiritualmente, mas também ressalta o reconhecimento do tempo soberano de Deus. Durante esse período de silêncio, Deus estende sua mão de misericórdia uma última vez, convidando ao arrependimento, encorajando a conversão e permitindo que sua criação se realinhe com sua vontade. É um lembrete de que, embora a linha do tempo de Deus possa se estender além da compreensão humana, ela permanece perfeita em sua progressão, abrindo caminho para a administração correta da justiça divina. Juntos, nesse silêncio antes da tempestade, como vemos ecoar mais tarde nas ações do altar celestial, os clamores da terra ressoam com a intenção divina, servindo como uma ponte para o silêncio através do qual a justiça de Deus é declarada, demonstrando sua misericórdia e retidão. A cena se abre contra o céu como pano de fundo, um quadro vibrante e inundado de energia celestial, mas imbuído de um silêncio sobrenatural, um silêncio que transcende a mera ausência de som, criando um espaço palpável para o indizível. Dentro desse interlúdio sagrado encontra-se o altar de incenso, símbolo de uma profunda troca espiritual, conforme descrito em Apocalipse 8, 3-5. Um anjo está em posição, segurando um incensário de ouro. O ar é permeado por uma mistura aromática, um incenso queimando entrelaçando-se com as orações dos santos em um ato de sagrada comunhão. A imagem é resplandecente, evocando uma série de significados espirituais profundamente enraizados, firmemente ancorados na tradição bíblica. Este altar representa um ponto significativo de convergência onde a terra encontra o céu, onde o temporal colide com o eterno. A fumaça que sobe atua como um veículo etéreo, transportando nossas petições mais sinceras para o reino divino. Nessa orquestração mística, o silêncio se torna um zumbido sagrado, de expectativa, semelhante à solenidade que precede uma revelação sagrada. Ele reflete o Salmo 1:4-1-2, que a minha oração seja colocada diante de ti como incenso, encapsulando a profunda santidade e potência da oração. Nessa pausa sagrada, experimenta-se o abraço íntimo da atenção divina. As orações dos santos deixam de ser simples clamores da terra para se tornarem instrumentos cruciais da justiça divina. Neste altar de ouro, os clamores por misericórdia, força, sabedoria e justiça alcançam os céus, ecoando pelos salões celestiais. É um poderoso testemunho da relação entre a humanidade e o divino, onde Deus inclina um ouvido atento às vozes sinceras e cheias de fé de seu povo. Neste capítulo do Apocalipse, a imagem é intensamente simbólica, ecoando profundamente as práticas de adoração do Antigo Testamento, onde os altares desempenhavam um papel central na oferta de sacrifícios a Deus. O incenso, um item ritual estimado nos tempos bíblicos, simboliza pureza e santidade, preparando o coração e o espírito do adorador para o encontro com o divino. Mas aqui, no Apocalipse, é mais do que apenas um ritual. É uma articulação da intimidade divina, um canal que garante que nossas orações ascendam rapidamente, transformando a fragilidade humana em uma oferta consagrada. O silêncio envolve esse evento, não como uma ausência da presença divina, mas sim como uma afirmação de sua profundidade. O silêncio, em termos bíblicos, costuma ser carregado de implicações. É uma pausa solene antes de pronunciamentos profundos, uma oportunidade para refletir e se reconectar, um espaço para a humanidade derramar seus corações enquanto aguarda com expectativa a resposta de Deus. Em meio a esse silêncio, a justiça de Deus se entrelaça com as orações dos santos, servindo como um lembrete da promessa divina de consertar tudo. Nessas orações, há uma certeza entrelaçada com a fumaça sagrada, um chamado à intervenção divina em um mundo fragmentado, onde a justiça flui, não de mãos humanas, mas do trono do Todo-Poderoso. Essas orações ligam as lutas temporais ao decreto eterno, onde a história humana se curva sob a providência divina. A fumaça ascendente do incenso personifica a personificação coletiva da fé e da esperança,
transcendendo as barreiras terrenas e transportando nossas súplicas mais sinceras aos céus. É um gesto simbólico de expectativa justa, mas carrega uma promessa importante de retribuição divina contra a injustiça e a injustiça. É esta imagem pungente que nos prepara para os julgamentos que se seguem, a resolução divina pela qual as orações da terra clamam. O altar de incenso também reflete a união perfeita entre justiça e misericórdia, ilustrando a profunda relação entre a ação humana e a resposta divina. Esta interação pungente pinta um quadro de Deus como um governante atento e justo, respondendo não com ira impetuosa, mas com uma justiça deliberada e segura que muitas vezes desafia a compreensão humana. À medida que esta cena sagrada se desenrola, ela reitera o tema da atenção celestial, onde os assuntos mundanos da terra são ternamente acalentados pelo divino. O silêncio atmosférico, juntamente com a imagem do incenso, evoca um vívido desígnio de fé em ação, onde cada sussurro de oração possui o poder de transcender as tribulações terrenas e se alinhar à vontade eterna de Deus. Ao refletir sobre esta cena idílica de ministração angélica, somos convidados a aprofundar nossa compreensão da oração, não apenas como um ato de comunicação com o divino, mas como uma ocasião inspiradora e transformadora que aproxima o céu da terra. Este ato celestial torna-se uma fonte de encorajamento, nutrindo a fé e a esperança, estimulando os fiéis a persistirem na oração e a confiarem no tempo e na justiça e soberano de Deus. Neste interlúdio solene, cada oração proferida representa um fragmento frágil, porém precioso, do espírito humano coletivo que busca ser ouvido e redimido. Dessa forma, o altar de incenso serve não apenas como um palco para a interação divino-humana, mas como um farol inspirador que guia os corações fiéis em direção à esperança duradoura e à fé inabalável. O silêncio sagrado do altar está intrinsecamente ligado ao capítulo subsequente, anunciando o início do julgamento com o ressurgimento aterrorizante das forças elementais, preparando assim a humanidade para refletir e preparar seus espíritos para a tempestade divina que se desenrola. A cena se passa no solene rescaldo das orações que tocam o divino, um silêncio calmo, porém carregado. Apocalipse 8:05 marca o momento crucial em que a serenidade se transforma em um prelúdio eletrizante para o julgamento. A própria atmosfera do céu, carregada com o eco de orações profundas, torna-se uma arena de ação iminente e memorável. O que se segue é nada menos que um espetáculo divino de som e luz, uma sinfonia de trovões, uma torrente de relâmpagos, o tremor dos próprios alicerces da terra por meio de terremotos, acompanhado pelo rugido do fogo. Cada fenômeno não é apenas físico. São arautos das 7 trombetas prestes a soar suas mensagens através dos reinos da terra, do mar e do céu. A descrição dos eventos, um crescendo de trovões e relâmpagos, sugere mais do que ocorrências naturais. Eles anunciam estágios do julgamento divino, cada onda sonora carregando um significado mais significativo do que meros fenômenos meteorológicos. Eles nos lembram dos tempos antigos, quando Deus falava através de tempestades, com sua voz comparada ao som de muitas águas ou trovões. Salmo 29, 3-4. À medida que essas comunicações divinas se manifestam, o mundo é lembrado do incrível poder e soberania que reina sobre toda a criação. O silêncio que precede essa demonstração pode ser comparado ao momento anterior à detonação de um impacto explosivo. Um silêncio antecipatório que permite a cada alma, celestial ou terrestre, preparar-se para o desenrolar dos justos decretos de Deus. Esse momento significa um período de graça, um chamado final para a introspecção, uma chance para a humanidade avaliar o estado de seus corações antes do início das 7 trombetas. Ao considerar o simbolismo bíblico dos terremotos e do fogo, não se pode deixar de pensar em sua representação como julgamento divino em ação. Terremotos têm sido frequentemente vistos como sinais da intervenção e presença de Deus. Conforme a terra treme, é um poderoso lembrete da firmeza da justiça de Deus. Por exemplo, quando Deus desceu sobre o Monte Sinai, a própria montanha tremeu violentamente. Êxodo 19:18. Enquanto isso, o fogo é um purificador, tanto destrutivo quanto renovador, emblemático do poder refinador de Deus. Ele queima a escória, forja a força ou consome completamente.
Tal imagem serve como um lembrete claro da soberania divina que expurga o pecado da criação, deixando para trás apenas o que é santificado. À medida que a cena transita para as 7 trombetas, somos conduzidos a uma sequência que anuncia calamidades que afetam todas as partes da criação: os mares, as terras e os céus. Essas trombetas têm um duplo propósito. Continuam o tema de anunciar o julgamento, ao mesmo tempo em que revelam o drama que se desenrola em uma narrativa apocalíptica, uma luta cósmica entre o julgamento e a oportunidade de redenção, reminiscente das pragas do Egito. A primeira trombeta traz consigo granizo misturado com fogo, lançado sobre a terra, resultando na devastação de grande parte da vegetação, ecoando a praga de granizo que caiu sobre a terra do faraó em Êxodo 9. 23 e 25. Tais semelhanças não são coincidência, mas sim tematicamente significam a justiça aplicada àqueles que resistem à autoridade divina. Essas trombetas convocam a humanidade a prestar atenção aos avisos e nos guiam em direção ao arrependimento, refletindo o anseio divino por reconciliação em vez da destruição. Assim, à medida que cada trombeta ressoa, ela oferece uma oportunidade envolta em catástrofe. Por trás de cada arauto da desgraça, encontra-se um convite gentil, embora firme, para retornar ao Criador, cuja misericórdia tempera sua justiça. No contexto moderno, essas mensagens são tão relevantes como sempre. Embora desastres naturais, climas caóticos e calamidades imprevistas possam parecer prejudiciais do ponto de vista humano-temporal, eles também servem como lembretes de uma realidade espiritual mais ampla, na qual Deus convida a humanidade a reconhecer sua soberania, amor e oferta de redenção. O instinto de refletir, arrepender-se e preparar-se para o que está além do imediato nos lembra que, embora vivamos em um mundo temporal, somos parte de uma história eterna. Nesta narrativa divina em desenvolvimento, à medida que transitamos do silêncio para o trovão, o fogo e as trombetas, emerge um convite à contemplação e à ação. Refletir sobre esse silêncio, essa pausa profunda antes do julgamento, nos convoca ao discernimento de seu propósito final. Ela nos impele a nos alinharmos com o ritmo divino, a nos humilharmos e a atendermos aos avisos das trombetas celestiais, permitindo que o catastrófico promova transformação, obediência e fé inabalável. À medida que as 7 trombetas ressoam, elas ecoam através do tempo, lembrando-nos tanto da fragilidade quanto do propósito divino da criação. A escolha, então, cabe à humanidade: atender ao chamado, refletir sobre seu significado e se voltar para a luz da graça divina.